Olá pessoal, dentro da nossa série aqui de estudos para a certificação PMP e principalmente dicas para profissionais que estão buscando a certificação, eu trouxe aqui hoje o Gustavo Teixeira Silva. O Gustavo, ele é mestre em sistemas de informação e gestão de conhecimento, tem MBA em gerenciamento estratégico de negócios e é especialista por Stanford. Diretor executivo da PM Basis Consultoria, ele tem certificação PMP, Scrum Master, ITIL, PROCE e PMO-CP. Ele já atuou como coordenador de PMO, como diretor de certificação e desenvolvimento profissional do PMI Minas e em gerenciamento de projetos também na Sucesso de Minas Gerais. Ele é autor de livros, palestrantes e foi responsável nos últimos 20 anos por projetos dos setores de mineração, tecnologia, saúde, banking e gestão de conhecimento. E atualmente ele leciona também, além das atividades profissionais, também atua lecionando em universidades e escolas de negócio. Gustavo, muito obrigado por bater esse papo comigo aqui e passar as dicas para outros profissionais. Ok, obrigado André, sempre acompanho essa iniciativa, você está de parabéns pela iniciativa, pela continuidade, pela consistência e pela relevância que esse assunto tem, os assuntos que você traz tem para o mercado, tudo bem? Obrigado. Maravilha, muito obrigado pela tua participação aqui. Conta rapidamente para nós um pouquinho da tua experiência, para o pessoal entender um pouco do teu background aí, depois a gente vai falar da certificação. Legal, sou analista de sistemas por formação, atuo nesses últimos anos com projetos que não têm a ver muito com tecnologia, apesar de que não tem a ver com tecnologia é um pouco relativo, né? Que quase tudo tem TI hoje, né? Mas nos últimos, de 2014 para cá, eu invisto meu tempo com a PM Base. Anteriormente, eu tenho experiência como líder de projetos, gerente de projetos e também líder de PMO. Eu passei por outras empresas aí como Sonda, Unimed, NV Sistemas e Fiat e por aí vai. Tá? É um prazer estar aqui colaborando um pouquinho com o assunto. E nesses últimos anos eu tenho me dedicado a palestras, eventos corporativos e também educação e a PM Base também, que ocupa aí boa parte do meu tempo, que a gente faz aí gestão de projetos como serviço. E é isso aí. Excelente. Lá atrás, você como comentou, já com experiência em gerenciamento de projetos, PMO, decidiu se certificar PMP pelo PMI. O que te levou a buscar a certificação? Por que você colocou como objetivo para a tua carreira dizer, olha, acho que isso aqui vai ser importante para mim? Como é que foi? Então, André, na verdade isso foi bem tardio na minha carreira, Eu fui descobrir, entre aspas, o PMI, já era 2009, 2010, já tinha atuado como projetos, mas não sabia que existia um profissional tão especialista nessa área e que pudesse montar uma trilha baseada nisso. E eu já não sou tão novo, então eu quando descobri isso, falei, poxa, existe uma trilha para se desenvolver nessa área, nesse viés. E eu já não tinha mais aquela experiência inicial para poder buscar aquela trilha inicial que todo mundo costuma fazer, que é passar pelo CAPM ou certificações complementares ou mesmo educação formal. Então eu passei direto eu já tinha experiência acumulada. Em 2009, 2010 eu busquei o PMP, tirei a certificação e foi exatamente o momento que a empresa que eu atuava, eles estavam montando o escritório de projetos. Então veio bem a calhar, Tirei a minha certificação e a empresa estava querendo se especializar nos projetos que os internos e também os projetos de cliente. Então foi providencial e eu acho que foi isso que... Essa foi a gênese quando eu penso em gestão de projetos, no viés do que eu sou hoje. Eu acredito que foi 2010, que foi justamente com essa conquista que foi o PMP. Para quem hoje me acompanha, me pede, eu recebo pelo menos algumas indicações, você também deve receber semanalmente, alguns pedidos, solicitações. Eu sempre digo para analisar a história, o currículo. O currículo precisa contar uma história, Uhum. E quando a gente tem uma percepção de onde a gente quer chegar, fica claro no currículo qual é o degrau que aquela pessoa está, qual é o step. E eu precisei de fazer isso, ficou muito claro para mim em 2009, 2010, qual era o horizonte que eu iria investir nesses últimos anos, e o PMP foi exatamente a minha gênese com respeito a essa nova estratégia da minha carreira, tá? Olha que bacana, Então veio muito de uma necessidade que você sentia de se especializar no tema, e mergulhar mais a fundo. Que legal. Exato. Isso acaba tendo um paralelo também com o que aconteceu comigo. O meu sentimento era o mesmo que o teu.
entrando em obras de engenharia e construção, né, gerindo esse tipo de projeto, tendo lá minhas dificuldades, até que numa pós-graduação eu descobri gerenciamento de projetos, e quando eu olhei, o primeiro pensamento foi bem esse: onde é que estava isso aqui, que já tinha uma trilha de conhecimento, né, no mercado, e eu não sabia que isso existia. Exato. E mergulhei de cabeça e fui buscar a certificação como consequência disso. Olha, quero me especializar cada vez mais, e foi um caminho natural. Exato. Eu costumo dizer, sabe, André, para as pessoas que me procuram, assim, é que a gestão de projetos é sempre uma resposta de formação, ou seja, se você busca uma formação, em algum momento você vai passar por gestão de projetos, né? Seja começando a carreira, no momento que você está transitando, ou quando você está consolidando lá no final da carreira, enfim. Eu costumo dizer para as pessoas que, se elas não sabem o que fazer, não vão estar perdendo tempo em fazer gestão de projetos. E agora, se você tem isso na trilha, aí sim faz muito mais sentido, aí entra na questão do propósito, né? E aí a gente costuma ter um desempenho muito melhor quando você sabe para onde você está indo, né? E qual a contribuição da gestão de projetos e até da certificação PMP, né? Em relação a esse propósito. Com certeza. Então, muito bacana. E como é que foi a sua preparação, assim, né? O que você leu, o que você estudou? Você fez curso específico para certificação ou não? Conta um pouquinho para nós como é que foi esse processo. Olha, eu era eu sou ainda uma pessoa muito intensa, sabe, André? Então, assim, quando eu objetivei essa certificação, eu busquei voluntariado no PMI, à época, para poder ter mais contato, né? Foi até a época da Rosânia, que você conhece também, e ela me ajudou bastante com orientações. Ela foi minha mentora à época, sabe? E eu busquei literaturas complementares. Então, o que eu fiz, basicamente? Criei um plano de estudo, né, que tinha lá pelo menos um ano. Eu busquei, busquei informação de qualidade, porque a gente tem... no YouTube, se você abre aí, você vai enxergar muita coisa com respeito à certificação PMP, mas eu digo de qualidade porque precisa ter uma continuidade, né? Ou seja, você precisa montar uma trilha e ela tem que fazer sentido. Então, quando você fala sobre desenvolvimento de cronograma, por exemplo, faz sentido você identificar as atividades para depois fazer o sequenciamento. Então, não é algo que você pegar avulso para depois montar na sua mente, porque isso vai dar muito mais trabalho. Então, eu investi basicamente em cursos, né, específicos para certificação, preparatórios, leitura de livros. Eu fui pela Rita, né, é uma publicação, apesar dela não estar aqui entre nós, mas o legado dela permanece, né? Então a Rita Mucarri é uma excelente referência. E também digamos, os questionários que a gente utilizava, os simulados, que apontavam quão distante eu estava da meta. Ou seja, justamente podendo estudar aquilo que eu já dominava, para identificar o que a gente chama de lacuna do conhecimento, né? Tem algumas coisas que a gente não sabia que não sabia, né? Então, quando você faz lá os simulados e começa a ferir a pontuação, fica nítido os pontos que você precisa estudar, e aí eu comecei a intensificar, né? Quais eram, no caso daquela época, as áreas de conhecimento que eu precisava de intensificar o estudo. Isso levou, estudo mesmo, acho que uns 20 dias, full. Eu fiz essa preparação toda anterior e me preparei. No meu caso, eu tirei umas férias, porque era muito importante para mim à época. E nas férias eu aproveitei para poder estudar. E aí, no último dia de férias eu tirei a certificação, né? Fiz a prova. E foi muito engraçado, porque assim, a prova era de 8 a meio-dia, na parte da manhã. Quando deu meio-dia e 5, meio-dia e 10, o pessoal já está mandando mensagem: "Ei, Gustavo, passou. E é o que eu digo para as pessoas hoje: olha, se você estiver confortável com esse nível de cobrança e tudo, então é legal você compartilhar com outras pessoas, né, do seu círculo. Agora, se você achar que é uma pressão muito grande, fica contigo só, porque eu já fiz certificações que eu não passei assim, né, já tive na minha carreira. Então, assim, é algo que a gente precisa garantir a nossa, digamos, segurança emocional para poder continuar, se for necessário, né, tentar novamente e por aí vai. Excelente dica. E até interessante, é claro que reunindo toda a experiência que você já tinha e tudo mais, né, o que vinha estudando o tema, mas foi uma preparação intensa, mas bastante rápida. A minha preparação ela levou 5 meses. Então, a gente não sabia naquela época, era 2004 para 2005, tinha poucas referências do que esperar da prova e tudo, eu contei aqui também já no YouTube.
E fui com bastante insegurança, estava bastante nervoso quando sentei para fazer a prova, né? Depois fluiu bem, mas não sabia muito o que esperar e estudei por muito tempo. Já não aguentava mais reler o PMBOK. Nossa, imagino. E outra coisa, assim, né, André, assim, complementar ao que você está dizendo, eu não usei só os 20 dias, então foi anterior, então usava minhas noites, assim, para poder estudar, fazer um preparatório, para poder ler um livro, por aí vai. Então, de fato, é algo que a gente precisa se preparar, né? Porque fisicamente é exaustivo, você está 4 horas numa prova, chega uma hora que você começa a embaralhar os temas. Então é muito importante você... E aí nos treinos você consegue pegar isso. O que eu fazia era, a cada capítulo, de fazer um simulado maior, assim, né? Um apanhado de todo o capítulo, para poder garantir que eu estava me preparando para aquela jornada de 4 horas, né? De prova de certificação. Então, e eu fiz alguns intermediários, do tipo, sei lá, a cada 2 meses eu fazia uma certificação, um simulado como uma certificação de 4 horas. Então, pegava no sábado pela manhã, por exemplo, cronometrava e começa a fazer ali uma simulação. Isso me ajudou bastante com respeito ao esforço físico e o foco, tá? E é o que eu sempre indico para as pessoas, assim, né? Porque também é uma prova, né, de resistência, de você manter o foco durante 4 horas. E cada um tem uma estratégia. No meu caso, eu levantava um pouco, ia no banheiro, tomava uma água, mas enfim, aconteceu. Tudo tem que ser treinado. Eu também passo essas dicas para os alunos nos preparatórios. Olha, se acostume a estudar por longos períodos, porque lá você vai sentar na cadeira, você pode levantar, pode ir no banheiro, pode tomar uma água, mas você tem 4 horas de foco ali para fazer. E realmente tem gente que não está muito acostumada, né? Exato. E eu tinha muito claro, sabe, André, a questão do valor da certificação para mim. Então eu tinha uma visão, um propósito, um porquê. Como o Simon Sinek fala muito sobre isso, né? A gente começar pelo porquê. E aí o que eu digo para as pessoas que estão procurando certificação de algum nível entenda qual é a contribuição da certificação na sua vida, porque é isso que vai te ajudar a motivar, né, a ter uma rotina de estudos tão intensa quanto para a certificação PMP. Porque tem certificações que são complementares, né, André? Então, por exemplo, tem lá certificações que tem uma trilha ágil, tem uma trilha, né, de escritório de projetos, com menos certificações, mas assim, complementares. Tem uma trilha de gestão, Management 3.0 e outras linhas, né? Que você tem um portfólio tão grande que você olha e fala, legal, por que você está fazendo o PMP exatamente? E é importante ter essa visão porque é um conhecimento profundo de gestão de projetos, né? Então é algo que você tem que compreender qual é o benefício disso na sua carreira e onde se encaixa na sua trilha, porque às vezes uma certificação intermediária ou com menos esforço faça mais sentido para o seu momento de carreira do que pensar no PMP. Então, eu digo sempre para os alunos que estão começando, por exemplo, pós-graduação, você tem 1 ano e meio para poder identificar se de fato é o PMP mesmo. E, de repente, até lá, você vai enxergar algumas coisas que complementam o seu momento agora e consolidam o seu conhecimento para a certificação PMP. Exatamente. Muito bom. E como é que foi a prova para você, assim? O que você sentiu da prova? Ela estava dentro da tua expectativa ou não? O que você pode comentar a respeito? Então, eu fui preparado para aquelas certificações, para aquelas questões mais críticas, né? Aquelas de cálculo, que você precisaria de investir mais tempo. E, de fato, no meu caso, quando eu tirei certificação em 2010, nós tínhamos... foi exatamente como eu tinha estudado à época, né? Então, isso significa que o questionário que eu utilizei, os simulados, eles estavam bem up-to-date com respeito ao que se tinha. Por mais que a gente não tenha acesso às questões, o banco de dados estava update, justamente pelo feedback das pessoas que saíram antes de mim e também da minha percepção. Então, eu gastei, a síndrome de estudante, né? Eu gastei as 4 horas, um pouco menos talvez, mas eu consegui fechar, né, a prova. Claro, e assim, a minha época era para o ciclo de vida, então a gente mostrava lá a proficiência na iniciação, planejamento, execução, né, controle e encerramento. E aí você teve lá, eu tive um desnível, assim, né? Em algum ciclo de vida, meu desempenho foi melhor do que outros.
mas na média eu consegui um acima que me permitiu tirar a certificação. E claro, alguns insights para dizer, Gustavo, olha, tem alguns ciclos de vida aqui que você tem que, né, buscar um pouquinho mais de conhecimento para poder continuar os estudos. E aí o PMP foi uma pedra fundamental na minha carreira. Então, depois eu tirei a certificação de agilidade, gestão de mudança, sempre complementar aquilo que eu havia estudado no PMP. Então, a prova, sem dúvida, para quem lida com projetos, eu sugiro sempre ter uma meta que passe pelo PMP, sabe? Que seja agora, que seja daqui a algum tempo, ou que seja, né, um pouco mais à frente ali. Eu também acho muito importante. Até para você, o que você viu de benefícios para a tua carreira, para o teu trabalho em relação à certificação? Ou seja, você tinha como meta o antes e o depois. Olha, eu quero tirar, eu quero me aprofundar nisso, faz todo o investimento, o esforço, tira a certificação. De lá para cá, como é que você vê que isso agregou na tua carreira, na tua maneira de enxergar os projetos, benefícios em geral? Legal. Então, André, foi nítido assim para mim, sabe? Foi um divisor de águas, antes e depois. Porque no meu caso, eu tinha muita experiência prática e o mercado estava caminhando pela especialização de projeto, ou seja, aquilo que você lidava no dia a dia dentro das organizações valia até então, mas daí para frente a organização teria que mudar. E uma das formas de se organizar, né, digamos, os projetos, através da metodologia, e a metodologia baseada no PMI era até então, e eu acho que ainda é, uma das principais referências, né, quando se fala em gestão de projetos. O PMBOK é uma referência para a gente, e a empresa que eu atuava, eles tinham o interesse de seguir com essa abordagem, né, inspirada no PMBOK. E exatamente nesse momento eu notei que, de fato, eu tinha um longo período a explorar o que essa certificação poderia me fornecer, me trazer de benefício. Entre elas, questão de oportunidade profissional. Então, eu tive, depois dessa empresa que eu trabalhei, tive alguns convites para trabalhar como gerente de projetos. Me preparou para empreender, né, PMBase desde 2014. Então, assim, eu tive que me organizar, porque é um projeto você empreender, né? É um negócio, mas depois se transforma no projeto, né? E está em constante mudança. Abriu as portas para a academia. Então, hoje, né, nós atuamos aí na PUC e acaba que são professores certificados, todos eles com experiência de mercado. Então, não existiria outra forma de buscar, ou uma forma tão direta quanto foi através da certificação PMP, além do network, né, André? A gente se conheceu através do PMI, fui voluntário, diretor, junto contigo, e a gente foi um novo patamar, um novo grupo de network que até hoje a gente consegue, né, manter, contato, trocar ideias. Nós estamos aqui agora justamente através desse network, e sem dúvidas eu atribuo isso ao meu relacionamento com o PMI, como voluntário, tá? Em qualquer nível, que eu ainda sou voluntário lá, mas não como diretor, mas também da certificação PMP, especificamente de quando eu tirei e o que isso trouxe para mim aí de horizonte, né, profissional. São muitos benefícios, e a gente vê como isso se junta, como você falou, trouxe impacto na carreira, uma visibilidade também diferente de quem está de fora em relação à tua competência profissional, o networking por se envolver mais com o PMI e participar ativamente do capítulo, então, da comunidade em geral. Então, as coisas realmente... É o que você falou do propósito lá atrás. Ela vem como parte de um contexto, e não assim, agora acho que eu vou tirar o PMP porque eu vou arrumar um emprego. Não é assim que funciona, né? Não dá, né? Porque falta uma pecinha, né? É o que eu recebo, às vezes, quando alguém tira a certificação e não tem experiência. Aí, independente do juízo, como é que a pessoa tirou. Mas quando você olha e fala assim, poxa, mas peraí, a pessoa fica no limbo, né? Que até o PMP não tem experiência, está buscando uma posição de gerente de projetos, fala, poxa, mas cadê a experiência? Vai ter o PMP? Por isso que o propósito é importante, né? A trilha e o que o PMP contribui, né? Para o seu desenvolvimento. Certeza. Exato.
Gustavo, alguma dica final aí para o nosso público em relação à certificação ou à carreira de gestão de projetos? Alguma dica de quem está trilhando o caminho aí há tanto tempo? Sim, eu tenho uma dica que primeiro, né, a ignorância não é uma qualidade, então é importante a gente abraçar o lifelong learning, né, que é a aprendizagem para a vida toda, e quando a gente muda essa perspectiva para a aprendizagem da vida toda, o PMP tem um outro sentido, importante ainda, mas um outro sentido. Então, minha sugestão é essa, a primeira, tá? Considerar essa educação contínua. O segundo é perceber qual é o valor da certificação, como a gente acabou de falar, porque ela precisa se enquadrar naquilo que é a sua percepção de valor para a sua carreira, né, para a empresa que você atua e para quem, né, você presta suporte, família e por aí vai, tem que estar enquadrado nisso. E o terceiro incorporar a questão da agilidade. Então, porque dois assuntos, a agilidade e a digitalização, está trazendo um novo viés para a gestão de projetos. Então, hoje, todo projeto tem alguma coisa de tecnologia, tem alguma coisa de digital, e todo mundo quer projeto ágil, não quer projeto tradicional. Então, por mais que o PMI já incorporou esses conceitos, principalmente de agilidade, é importante a gente considerar formações complementares, talvez não tão complexas como PMP, tão completas como PMP, mas também como, né, um complementar para alcançar os seus objetivos profissionais. É a agilidade e a questão da tecnologia. Excelente. Olha, grandes dicas aí para quem está também trilhando o mesmo caminho que a gente. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por querer compartilhar com a nossa comunidade a tua experiência aí com o PMP. E a gente, em breve, quem sabe, se encontra aí para mais um papo. Excelente, André. Quero te agradecer. Sou fã do seu programa, do seu trabalho. Tenho acompanhado, tenho indicado a outros também. E eu desejo vida longa a esse conteúdo, a esse projeto que você está tocando e às pessoas que estão também assistindo. Um abraço, boa sorte e qualquer dúvida, levantem a mão aí para a gente poder ajudar. É isso aí. Valeu, muito obrigado. Até logo, pessoal.